Salve corredores! Está começando para vocês que assistem pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Bom, eu estou feliz, cara, porque a 361 voltou para o Brasil. Em 2014, 15, 16, fiz muito review de 361 no canal. A 361 era uma marca emergente, ela chegou com força no Brasil na primeira operação. A gente tinha a impressão de que era uma marca que ainda estava buscando a sua identidade, né? Alguns tênis vinham muito parecidos com modelos da ASICS, outros vinham muito parecidos com outros modelos, coisa de produto chinês, né? Que os caras, de tanto produzir para outras marcas, acabam aprendendo a fazer um produto de qualidade lá na China. E só que eles têm muitas referências, né, de terem produzido para outras marcas por muito tempo. Bom, o que aconteceu é que o Brasil tem em vigor uma lei anti-dumping para os calçados chineses. O que é isso? Essa é uma lei protecionista que impõe aos calçados vindos da China uma taxa extra, que hoje está na casa dos $10 por par. Ou seja, um tênis chinês paga além da diferença cambial dos impostos Brasil, né, do custo Brasil de importação, ainda tem $10 extras que devem ser pagos pela lei antidumping dos calçados chineses. Essa lei foi renovada agora em 2022 por mais 5 anos, ou seja, até 2027 continuaremos tendo essa taxa extra dos produtos chineses. Foi justamente essa cobrança extra que aconteceu ali em 2018, 17, 18, depois da Olimpíada, que a 361 foi embora do Brasil. Só que o mercado brasileiro cresceu demais, a marca começou a se dar bem em outros mercados da América Latina e decidiu trazer de volta a operação. E agora, eis que quando ela retorna, ela me surpreende de forma muito positiva, porque aquela falta de identidade que a gente via lá há 7, 8 anos atrás, se transformou numa identidade muito legal e com materiais de primeiríssima qualidade e o mais bizarro, né? Um produto competitivo dentro do mercado brasileiro, o que a gente achou que talvez não fosse possível, mas é. Boa, hoje eu vou te apresentar o 361 Ventus, um tênis que está sendo propagado por aí como um tênis de rodagem, mas que na minha balança pesou exatos 252 gramas, o que faz dele um intermediário clássico e um pau para toda obra fantástico, muito confortável e muito acima da média. E aqui dentro tem Pibex. Então se prepara para ver um review muito legal. Se você não me conhece, eu sou Gustavo Maia e este aqui é o programa Fôlego. Aproveita, se inscreve no canal aqui e ative as notificações para você ficar sabendo todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. Hoje a gente vai saber da volta da 361 e você vai conhecer o Ventus. Roda a vinheta. Bora, você já tá vendo, ó, cara. Bom, isso aqui é um mesh, tá, de camada dupla. Ele até parece um knit, tá? Se você olha de perto, até parece um knit, mas não é não. A gente tá falando de um mesh. Tem bastante perfuros, né, cara? Tanto na lateral, apesar da camada dupla, o tênis respira muito bem. Na parte interna também, você vê que ele é todo perfurado. Toda a parte da logo da 361 e esse material aqui, que vai até a base do tornozelo, é um material fusionado em TPU. Em cima, você percebe que o tênis tem bastante espaço no toe box, biqueira interna, clipe de contraforte bem rígido, duplicação de tecido até generosa demais, para um tênis de 250 gramas. Eu vou te falar um negócio para vocês que é muito legal, porque todas as vezes que eu recebo um tênis, vem dentro uma cartinha explicando sobre o tênis. Em 100% dos casos, o peso do tênis vem abaixo do que ele realmente é. Por isso você tem que ter balança em casa. Então assim, essa foi a primeira vez que eu recebi um tênis que falava que era mais pesado do que ele realmente é. A 361 mandou o release para mim, está escrito 265 gramas, esse tênis pesou 252 gramas na minha balança. Ou seja, a 361 errou para mais. Eu não sei se eu acho bom ou se eu acho ruim isso, mas ele é mais leve. Duplicação de tecido, então, bastante generosa para um tênis de 250 gramas. A língua é mais fina, mas ela também tem preenchimento de espuma, ela é atachada às laterais. Aqui em cima você vê escrito 361 Ventus. O cadarço redondinho, não desamarra, delícia, super confortável internamente, respirável na medida certa. Adorei correr com esse tênis, mas o grande lance desse tênis não está no cabedal, está na entressola. Muito bem. Cara, senhora entressola, né? Você tá vendo que tá escrito aqui Primo? Tá vendo? Primo. Esse é o material de entressola. Na verdade, aqui dentro a gente tem dois materiais, tá? A gente tem toda essa parte que... Esse laranja é a mesma coisa do branco, tá? Só é pintado diferente. Toda essa parte externa, que é esse material Primo. O Primo, ele nada mais é do que um EVA
que é expandido até um estado semicrítico, então um EVA bem, mas bem macio mesmo, tá? Só que aqui dentro tem um pad, e aí vaza aqui embaixo, que é um PIBIX, cara, que a 361 chama de CQT Extreme. A gente tem um pad aqui dentro de PIBIX envolto num EVA expandido até uma situação semicrítica. O resultado disso é um tênis bem responsivo, mas acima de tudo muito amortecedor, muito amortecedor. Com 250 gramas, com esse material de entressola, você consegue fazer muita coisa com ele. Dá pra você rodar, dá pra você fazer treino intervalado. 250 gramas, ele é um pau pra toda obra, cara. Só que ele é um pau pra toda obra com muito amortecimento, muito mais do que seus concorrentes. Então vamos botar ele na mesma categoria, né, de Rebel, na mesma categoria de Nova Blast, na mesma categoria de Cloud Surfer 2. Estes calçados, eles têm material de entressola mais reativo do que amortecedor. E aqui, apesar do pad de PIBIX que a gente tem lá dentro, que vai te dar um retorno de energia, você tem todo esse exoesqueleto aqui de um material muito macio, ou seja, dá para efetuar suas rodagens perfeitamente, cara. É muito gostoso correr com ventos, cara, muito gostoso mesmo, uma surpresa. Respirável, amortecedor, reativo, gostoso, confortável, ajuste impecável. Falando do ajuste, vou te dar um pequeno toque, ele é bem conciso, tá? Então assim, 42 para mim normalmente sobra um pouquinho na frente, aqui não sobrou. Então pode ir no número a mais, raramente eu falo isso, mas quando tem que falar, eu falo, tá? A entressola é maravilhosa, maravilhosa. Vamos ao solado. Você já tá vendo aqui, ó, trabalhamos com uma borracha injetada carbonada, que você vê um pad gigantesco aqui na frente, né? E dois padzinhos na parte de trás. Uma coisa muito legal desse tênis, cara, que além da aderência, que ele tem uma aderência muito legal, porque tem uma camada generosa, né, de borracha injetada que você tá vendo aqui, ó. Além da aderência, a base ser bastante larga vai te dar mais estabilidade do que os seus concorrentes também. E uma outra coisa que é muito legal você saber é o seguinte, você tá vendo toda essa altura que você tá vendo aqui de entressola? Sei lá, 3 milímetros aqui, pelo menos, é um foot frame, que é aquela moldura que a gente encontra em alguns calçados que ajudam a acoplar seu pé lá dentro. Então quando você calça o ventos, ele fica com uma camada de ar que circula o seu pé e ajuda o seu pé a ficar no lugar, dando assim para sua corrida mais estabilidade do que num tênis comum. Mas como tudo na vida, tem coisa ruim, tem coisa boa. Se você pensar nele para ser um tênis de rodagem, ele vai ser o tênis de rodagem mais leve do mercado hoje, 252 gramas. E dá para rodar com ele, tranquilo. Quer fazer seu treino para maratona, rodar 30 km? Que delícia. Só que 250 gramas, cara, ele entra na categoria de intervalado, de tênis pau para toda obra. Para ser um pau para toda obra, ele tinha que ter mais PIBIX e menos primo. O primo é muito macio, ele precisava ser um pouquinho mais reativo pro meu gosto. O ponto negativo pra mim é esse. Versátil, cara. Dá pra fazer um monte de treino com ele. Um monte mesmo. Dá pra ser seu único tênis, se você quiser. Quer um tênis só? Pode ser esse. Segundo ponto positivo, eles se enganaram no peso e me deram um tênis mais leve do que eles estão vendendo, que o tênis... não é esse ponto positivo. O segundo ponto positivo, eu vou te falar o preço. Esse tênis aqui foi lançado por R$ 899 e você vai encontrar ele um pouquinho mais barato do que isso em muito breve. E esse tênis, se você for pegar os seus concorrentes, todos eles são 100 ou mais reais mais caros do que ele. E eu vejo um tênis aqui talvez mais durável, certamente mais confortável do que seus concorrentes e surpreendentemente mais bem acabado também. Eu adorei o acabamento do tênis, é fantástico. Bom, recapitulando para você, este aqui é o 361 Ventus, é um tênis que tem 8 mm de drop, 35 atrás, 27, 252 gramas e o preço sugerido dele hoje é R$ 899. Se eu achar uma promoção, vou deixar aqui embaixo. Comprando por este link você tem cupom Fôlego, viu? Tem cupom Fôlego lá na 361. Comprando por este link você nos ajuda, beleza? A gente se vê em muito breve. Abraço pra você, até lá, tchau.